Olá, queridos alunos do primeiro período de Direito, tudo bom com vocês? Dando seguimento ao nosso estudo, na última aula nós estudamos a respeito da teoria da norma jurídica. E ali nós aprendemos noções básicas de um conteúdo que será utilizado para o nosso encontro de hoje, que é a primeira parte de uma temática de estudo, teoria do ordenamento jurídico. Vamos lá? Primeira coisa, a gente precisa lembrar a respeito da posição do direito na história. Durante muitos e muitos séculos, o direito ele foi estudado a partir da norma jurídica. A norma jurídica estava posta, positivada, aquilo dizia o direito e tão somente aplicava-se aquilo. Pois bem, com o advento da modernidade, dos pensamentos, passou-se a entender que era necessária uma análise ainda mais profunda, uma análise mais ampla, uma análise mais sistemática. E aí, o direito, para que ele dê resposta para problemas peculiares, particulares que uma norma por si não vai conseguir resolver essa problemática, nós precisamos não somente de uma norma, olhar a norma e aplicá-la no caso concreto. Nós precisamos de um ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico que vai ser composto pela norma, claro, né, pelas mais variadas tipos de normas que nós temos, por regras e por princípios. Assim, o ordenamento jurídico ele vai trazer para nós uma visão do todo, uma visão global do ordenamento jurídico como uma produção normativa em escala global, em que nessa produção normativa está incluída não só as normas, mas princípios e regras necessárias para a busca da efetivação dos direitos. O ordenamento jurídico vai trazer exatamente esse raciocínio. Não basta apenas o texto da lei. E aqui, meus amigos, fica a minha instrução. Uma instrução especial para vocês, todos que puderem, tem tanto de forma física como de forma digital. Existe um livro extremamente importante que é o livro Teoria do Ordenamento Jurídico. Seu autor, um jurista renomado italiano, Norberto Bobbio. Então, anota aí. Teoria do Ordenamento Jurídico do jurista Norberto Bobbio. Faço agora uso das palavras dele, um trechinho do que está escrito no livro Teoria do Ordenamento Jurídico. E agora, falando da conceituação, eu leio para vocês aquilo que está escrito no livro do próprio autor. A respeito de ordenamento jurídico, na realidade, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si. E estas relações serão em grande parte objeto de nossa análise. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento. E será bom observarmos desde já que a palavra direito, entre seus vários sentidos, tem também o de ordenamento jurídico. Por exemplo, nas expressões direito romano, direito canônico, direito italiano, direito brasileiro e etc. E é verdade. Veja só, meus amigos, se nós trocarmos a palavra direito civil brasileiro e colocarmos ordenamento jurídico civil brasileiro, não muda o entendimento daquilo que nós buscamos. Ordenamento jurídico penal brasileiro, ordenamento jurídico ambiental brasileiro. Começamos a entender, opa, não é apenas o Código Penal, não é apenas o Código Civil, não é apenas o Código Ambiental, mas aí está incluso também regras de aplicabilidade, princípios, técnicas. Tudo isso, meus amigos, faz parte do ordenamento jurídico.
Para este autor, esse grande jurista italiano Norberto Bobbio, a eficácia de uma norma ela vai guardar relação com a sua posição no ordenamento jurídico. Se uma norma não estiver adequada dentro do ordenamento jurídico, ela não tem eficácia. Se uma norma ela se encontra bem posicionada, quanto mais bem posicionada, maior o grau de eficácia dessa norma. Então a análise ela deve ser feita a partir de uma organização complexa. Uma organização complexa de toda a sistemática jurídica em que vai ser determinada a natureza, as funções, quem poderá exercer a aplicação do direito, quem poderá não só executar, mas invocar. Tudo isso faz parte do ordenamento. E a norma ela tem que ser analisada exatamente no bojo deste entendimento. Abordar o que é uma norma jurídica é a mesma coisa que analisar essa estrutura, essa organização. Entenda, portanto, que ordenamento jurídico vai muito além de uma norma. O ordenamento jurídico, ele engloba, portanto, uma organização complexa de normas, princípios, regramentos, técnicas, para que se possa invocar e tutelar o direito. O ordenamento jurídico, então, está para um contexto de produção normativa. Nesse contexto de produção normativa, nós vamos encontrar as regras jurídicas, claro. Nós vamos encontrar as leis, mas mais do que isso. Nós vamos encontrar também nessa produção normativa técnicas de produção e de integração das normas jurídicas das mais variadas áreas do direito. Por exemplo, aqui no ordenamento jurídico se inclui os princípios gerais do direito, se inclui os costumes, se inclui até os julgamentos, como jurisprudências, súmulas dos tribunais, súmulas vinculantes. Aqui se inclui todo esse complexo, de possibilidades para que se chegue a dizer o direito. Entenderam? Então, quando falamos ordenamento jurídico, podemos falar de norma jurídica, que é a maior parte, mas vai além disso, bem além disso. Portanto, se estamos falando que ordenamento jurídico tem princípios, tem técnicas, tem regras, tem sistemáticas de aplicabilidade, é claro que nós vamos encontrar uma diversidade de ordenamentos jurídicos. Ora, afinal de contas, nós vamos analisar o ordenamento jurídico como esse complexo que engloba normas formais, normas materiais e regras de estruturas distintas. Por exemplo, monarquia parlamentar, república presidencialista. Ora, se nós escolhermos essa estrutura de composição da sociedade, se escolhermos a nossa forma de governo, de acordo com a forma de governo estabelecida, altera-se o ordenamento jurídico. No Brasil, nosso ordenamento jurídico ele tem uma tradição que descende tanto de Roma quanto dos povos germânicos. Então nós temos uma tradição romano-germânica. Essa tradição é uma tradição voltada para a positivação das regras, das normas. É uma tradição civilista, o que vai se distanciar de outras tradições, como a tradição da common law. Common law, melhor dizendo, é law. A tradição da common law
são a tradição de se julgar os casos não com base em leis específicas, mas em cases. Sim, há países em que se discute os cases, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos tem os famosos casos em que a Corte Suprema ou as instâncias inferiores necessitaram apreciar e aquele julgamento abriu precedentes para os próximos casos. Então são os cases. Aqui não. Aqui no Brasil, o nosso ordenamento jurídico se distanciou disso. Nós buscamos a elaboração de leis, de regras específicas. A exceção para nós são as decisões jurisprudenciais, as súmulas, as manifestações da Suprema Corte na necessidade de dar uma interpretação. Mas utilizar de outros casos no nosso ordenamento é possível para invocar, olha, os tribunais julgaram assim num caso parecido, mas não tem o mesmo peso que os países que adotam um ordenamento jurídico, o common law. Entenderam? Lá tudo é baseado nos casos, nos costumes. Aqui, nosso ordenamento jurídico é focado nas leis. Portanto, a composição do nosso ordenamento jurídico se dá através de leis. E aí, meus amigos, leis federais, leis estaduais, leis municipais, se dá a composição por decretos, por todos os tipos de norma, resoluções, né? Tudo em consonância com a norma fundamental, que é a nossa Constituição. Lembre-se daquela aula que já falamos a respeito da pirâmide de Hans Kelsen. Exatamente isso. Nosso ordenamento jurídico segue a estrutura proposta por Hans Kelsen. No topo está a Constituição e depois as normas infraconstitucionais, seguindo os princípios e as normas constitucionais emanadas no texto áureo, né, no texto supremo da nossa Constituição. E a República Federativa do Brasil, que é a nossa forma de governo, ela segue uma divisão classificada por um grande filósofo e contribuinte na área do direito, que é Montesquieu. Essa divisão se chama poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder, ele será visto nessas três facetas e não poderá ser exercido pelas mesmas pessoas. Pessoas distintas deverão representar executivo, outro legislativo e outro judiciário. Tá certo? Bom, vamos falar agora, como eu disse, a maior parte do ordenamento jurídico é composta de normas jurídicas. E daqui para frente nós vamos falar das normas jurídicas. Esse assunto não será esgotado na nossa aula de hoje, mas perdurará na próxima aula também, tá certo? As normas jurídicas, elas vão integrar, como eu já falei, o ordenamento jurídico. E elas vão se traduzir na imposição de obrigações e também na existência de um poder normativo. Quem fala isso é o próprio Norberto Bobbio. Aí, meus amigos, nós vemos um conjunto de normas. Em primeiro lugar, nós temos a norma fundamental, que, no nosso caso, é a Constituição Federal de 1988. Essa norma fundamental recebe o nome porque ela funda, ela inaugura o ordenamento jurídico. E vai ser exatamente o fundamento de validade de todas as normas do sistema. Aqui nós vamos adotar um critério. Esse critério ele vai autorizar a imposição de uma norma diante de um ordenamento. Se não estiver de acordo com a norma fundamental, esta norma não será admitida no ordenamento. Isso, meus amigos, recebe o nome: normas válidas. Norma fundamental, a Constituição, trazendo o fundamento, trazendo
as bases do ordenamento jurídico. As normas que se seguem, normas federais, normas estaduais, municipais, toda espécie de normas, são consideradas normas válidas, desde que elas pertençam ao ordenamento jurídico e o seu pertencimento se dá pela justa e lógica observação da sua elaboração por uma autoridade competente e seguindo os trâmites adequados para que ela possa adentrar no ordenamento. Assim, a pertinência dessas normas serão consideradas de acordo com os graus que são definidos. Então, de grau em grau, de poder em poder, será definido norma por norma até chegarmos na norma fundamental. Sempre seguindo todo o conteúdo constitucional. Ora, então qual é o propósito de uma norma jurídica? Regulamentar a conduta humana. Lembre-se, já falei, de Rousseau. Rousseau, quando ele escreve sobre o contrato social, ele trata exatamente disso. O homem, quando ele decide conviver em sociedade, ele vai abrir mão de toda a liberdade que ele possui. Não será uma liberdade tolhida, ele ainda terá. Mas muitas coisas que ele poderia fazer não estando em sociedade, ele abrirá mão para ter o conforto, acesso à informação, tecnologia, segurança, educação, lazer, saúde e assim por diante. Então, é necessário dizer o direito. Até onde vai o direito de uma pessoa? Por isso, o objetivo das normas jurídicas é exatamente regulamentar a conduta das pessoas. E aí, meus amigos, nós vamos ter classificações distintas a respeito das normas jurídicas. A primeira classificação vai colocar as normas jurídicas como norma de conduta ou norma de estrutura. Exatamente no sentido de que as normas de conduta, elas vão regulamentar as ações humanas. Seja ação de fazer ou ação de não fazer, se abster da prática de alguma coisa. Por exemplo, no Código Penal não está escrito não matarás. Está escrito matar alguém. Mas ali, pelo comando que nós vemos no dispositivo legal, nós percebemos que ali está a descrição da conduta que, se cometida, violará um bem jurídico e, portanto, a ela se aplicará uma sanção. E isso, meus amigos, ali não está escrito não matar, mas está escrito matar alguém. Ou seja, é uma conduta em que, ocorrendo num caso concreto, faz-se a análise da subsunção, o que está escrito na norma abstrata. E assim analisa-se a imposição da regra ao caso concreto. Isso é uma norma de conduta, mas não apenas no direito penal. Nós temos, por exemplo, no direito civil. Exemplo, casamento. Exemplo, testamento. Exemplo, adoção. Não somente isso, mas nós temos também em outras áreas. Na área trabalhista, como deve ser feito um contrato de trabalho. E esse caso é autônomo, não, esse caso é empregado. Ora, ali nós temos a descrição da norma de conduta. E nós temos, dentro dessa classificação, eu falei norma de conduta e norma de estrutura. A norma de estrutura é aquela que vai reger o modo pelo qual se emanam normas de condutas válidas. Ou seja, nós vamos ter uma estruturação dessas condutas. Então, como se emana essas normas? Aqui nós poderíamos colocar, por exemplo, o direito processual. Como que eu vou exercer o direito de ação? Como que eu vou realizar uma queixa-crime? Entenderam? Como que eu vou ingressar com um habeas corpus? Um mandado de segurança, um mandado de junção? Mas, como eu disse para vocês, nós temos uma outra classificação de norma jurídica.
ela será classificada entre preceito e sanção. Algumas normas vão prescrever condutas e outro conteúdo, ou a outra parte, será a sanção caso aquela conduta seja desrespeitada. Exemplo: matar alguém, pena, reclusão de tanto a tanto. Ora, meus amigos, ainda nós encontramos duas teorias referentes a normas jurídicas. Uma são as normas gerais exclusivas. Aqui, meus amigos, acompanhe a leitura depois do slide, tá? Deixei um texto bem elaboradinho para vocês. A norma do ordenamento jurídico, falando de normas gerais exclusivas. A norma do ordenamento jurídico que vai regular um comportamento, ela não apenas vai limitar a regulamentação, como também, ao mesmo tempo, vai excluir dessa regulamentação todos os outros comportamentos. Se eu estou descrevendo este comportamento, é porque eu estou excluindo os outros. Assim, todos os comportamentos não compreendidos nessa norma particular vão ser regulados por uma norma geral exclusiva, mas não por aquela ali, não por aquela norma particular. Ou seja, pela regra que exclui todos os comportamentos que não sejam aqueles previstos pela norma particular, nós vamos verificar que toda atividade humana ali está regulada. E assim, nós percebemos que será o caso de se aplicar as normas particulares ou as gerais exclusivas. Temos ainda uma outra teoria, que é a teoria das normas gerais inclusivas. Eu acabei de falar das normas gerais exclusivas. Agora vamos para inclusivas. Essas normas elas vão compreender as hipóteses em que o juiz, verificando que a lei não abarca essa situação de uma maneira plena, olha-se a lei, olha-se o caso concreto e carece de alguma coisa a mais para poder nós termos o fenômeno da subsunção. Portanto, o juiz ele vai recorrer às normas que vão regular casos parecidos ou matérias semelhantes, matérias análogas. Aqui, nessas normas gerais inclusivas, a característica está exatamente no ato de regular os casos não regulamentados na norma particular, mas casos semelhantes a este caso concreto, de uma forma muito parecida. Aqui, vocês vão ver um termo em latim, que é o argumentum a simile, ou seja, um argumento bem parecido, bem semelhante. Meus amigos, esta é a nossa primeira parte a respeito da teoria do ordenamento jurídico. Na próxima aula nós vamos falar a respeito da norma jurídica brasileira. Nos vemos lá. Parabéns para você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.